Os relatos de Deus usando pessoas avivadas e cheias do Espírito Santo para influenciar regiões é algo muito interessante de se pesquisar e ver os registros históricos desses acontecimentos. Nesse vídeo nós veremos as primeiras pessoas no Brasil que têm registro, que foram batizadas no Espírito Santo e se tornaram grandes homens de Deus que influenciaram e foram fundadores e pioneiros desse movimento glorioso que é o movimento do Espírito, chamado movimento pentecostal. Fica conosco até o final, pois veremos relatos impressionantes de Deus usando pessoas no poder do Espírito Santo, bem lá no início, quando não se tinha bem notícia do que seria batismo no Espírito Santo aqui no nosso país. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, em nome de Jesus. Uma das mais antigas referências para batismo no Espírito Santo aqui no Brasil foi quando a família Matsulat, da Prússia, lá na Alemanha, Augusto Matsulat, vieram para o Brasil com alguns missionários da Igreja Batista e trouxeram os seus 7 filhos. O seu filho chamado Frederic ou Fritz Matsulat é esse que teve uma grande experiência com o Espírito de Deus aqui no nosso país. Foi a família Matsulat que organizou a primeira igreja batista alemã no Brasil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Fritz Matsulat estudou teologia de 1902 a 1909. Nesse período ele casou-se e assumiu uma igreja em Porto Alegre e também atuou como missionário itinerante, assumindo a presidência da igreja em Panambi. Segundo o relato de suas filhas, ele se trancava dentro do quarto para buscar a Deus em oração. Ele falava em voz alta, não em alemão e nem em português, mas segundo as suas filhas, ele falava em uma língua estranha, buscando a presença de Deus e magnificando o Deus Todo-Poderoso. Em suas pregações, citando Mateus capítulo 4, ele diz: conduzido pelo Espírito Santo, nem no mais desolado deserto estarei sozinho. Em 1878, nascia em Santo Ângelo Malaquias, que aos 18 anos se converteu a uma igreja batista, se tornou alguém muito fervoroso, e o pastor percebeu o desejo que ele tinha de falar do amor de Cristo e de sua conversão ao Senhor. Aproveitado na evangelização, logo se tornou um pregador itinerante e viajava muito e andava a cavalo. Aos 32 anos ele se casa. Em 1908 ele tem uma experiência pentecostal que até ele mesmo não sabia denominar isso de batismo no Espírito Santo, até ele ser ensinado por algumas pessoas da Igreja Assembleia de Deus. Todos reconheciam Malaquias, ou o pastor Malaquias, ou o pregador Malaquias, como um pregador totalmente diferente dos outros pregadores, o que fez com que através de sua pregação surgissem várias igrejas, da qual por muito tempo ele peregrinou entre elas para pastoreá-las, porque não havia ainda pessoas capacitadas para permanecer. Depois de um bom tempo, quando os obreiros estavam capacitados, ele permaneceu mais residente em sua congregação, em sua igreja. Malaquias e suas 11 congregações se uniram à Assembleia de Deus e em 1936 foi fundada no Rio Grande do Sul, em Palmeira das Missões, a Igreja Assembleia de Deus do pioneiro pastor Malaquias. E vários crentes que foram batizados no Espírito Santo na Igreja Batista seguiram o pastor Malaquias e que faziam missões também com ele para essa nova missão. Malaquias ganhou em torno para o Senhor Jesus Cristo cerca de 5.000 almas, deixando a sua igreja com 900 membros. O interessante de observar nesses relatos é que cada uma dessas pessoas cheias da chama do Espírito Santo, eles tiveram atividades diferenciadas no país. Uns eram missionários e grandes pregadores, outros grandes mestres, outros traduziam textos do alemão, do português, do inglês e etc. Veja como Deus ele é interessante. O Espírito Santo distribui dons para aquilo que for útil,
de todos os dons, de toda a graça de Deus, de tudo aquilo que for necessidade fazer em cada região, o Espírito Santo levanta pessoas. Como é interessante meditar sobre isso, pensar sobre isso. Temos mais relatos impressionantes a partir de agora e eu convido você a continuar conosco. Junto com vários imigrantes que vieram da Europa, o pastor Carles Andermanis foi batizado no Espírito Santo aqui no Brasil entre 1909 e 1910 em Santa Catarina e se tornou o pioneiro do movimento pentecostal nesse estado. Tudo há um preparo. Carles Andermanis passou 4 anos em missão na Palestina. Quando voltou, casou-se e um projeto missionário da Igreja Batista na Letônia enviou Carles Andermanis para o Brasil para fundar a primeira Igreja Batista Leta do Brasil em Santa Catarina. A forma de Carles Andermanis influenciar e divulgar o movimento pentecostal foi trazer essa doutrina das escrituras do inglês, também do alemão, para que o povo brasileiro, para que os batistas de Santa Catarina pudessem conhecer. Por causa dessa inclinação para o movimento pentecostal, ele não permaneceu na Igreja Batista. Junto com ele estava Pedro Graudin, na igreja que fica em Rio Novo, município de Nova Orleans, em Santa Catarina. Graudin não podia mais assistir aos cultos dentro da igreja batista. Os irmãos não mais queriam ele presente ali. E ele assistia os cultos fora do templo, do outro lado da rua, e ali Deus o tomava em profecia, muitas vezes para falar com ele próprio, onde Deus, em uma dessas mensagens, disse exatamente assim para Graudin: a experiência que você está passando é o prenúncio do nascimento de uma grande família. Veja como Deus trabalha, como é impressionante. Não que seja a reprovação dos outros irmãos antipentecostais que não acreditam no movimento pentecostal, não acreditam nessa manifestação do poder do Espírito Santo e também das línguas estranhas. Mas é Deus simplesmente levantando uma nova família. E para isso, sempre no início é mais difícil. Esses homens sofreram muito, muitos deles foram presos, trancafiados, perseguidos, maltratados fisicamente. A maioria deles morria cedo, não chegava a 70, 80 anos. Morriam com 45, 50, 55 anos. Mas foram pessoas que foram pioneiras desse movimento, que era para muitos herético, estranho e para alguns até demoníacos. Mas Deus, dentro de todo esse reboliço, estava trabalhando para que esta família pentecostal, não apenas uma denominação, mas a família que cria no movimento pentecostal, pudesse estar estabelecida aqui no Brasil. Graudin, por ter sido expulso da Igreja Batista, permaneceu 24 anos servindo a Deus apenas na sua casa, sem contato com outros crentes, pois ele era das únicas pessoas ali que acreditavam e viviam esse fervor espiritual. E dizem relatos de suas famílias que ele estava em casa e foi tomado por profecia de Deus e começou a dizer que hoje chegarão neste lugar os enviados do Senhor, que eu esperei por 24 anos, eles estão chegando. A sua família decidiu levar ele para o manicômio, pois ele estava louco, segundo o pensamento dos seus familiares. Mas 2 horas depois, chegaram em carroças, cantando, profetizando e falando em línguas, 24 irmãos desconhecidos na casa de Pedro Graudin. Esses irmãos passaram alguns dias na casa de Graudin realizando cultos. Várias e várias pessoas se converteram, pessoas da Igreja Batista, da Igreja Adventista, e surgiu na casa de Graudin a Igreja Assembleia de Deus nessa região de Jacuaçu. Algum tempo depois, Pedro Graudin foi chamado para orar por um irmão que estava enfermo. Ele saiu numa noite de tempestade, de muita chuva, e ele voltou gripado. E aprove a Deus levá-lo para a eternidade. Ele estava doente e ele foi para a eternidade. Pedro Graudin teve 7 filhos, mas em 1935 Deus o levou para a eternidade. Porém, como a chama pentecostal permaneceu em Lina, sua esposa, ela foi uma das pessoas mais influentes em Santa Catarina, na chamada Caixa de Evangelização de Santa Catarina.
E através desta obra foi fundado em Guaramirim o primeiro templo da Assembleia de Deus, que foi inaugurado em 1950. Esses foram só alguns relatos das primeiras manifestações do batismo no Espírito Santo aqui no Brasil, onde Deus se utilizou dessa época do nosso país, em que ainda estava quase no finalzinho do Império, né, saindo do Império para a República, ainda muitos imigrantes vindo da Itália, da Alemanha, de Portugal, de muitos outros países, para trazer essa chama pentecostal, sendo o nosso país aqui muito promissor de todo esse movimento, o que todos sabem, cresceu assustadoramente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você possa ser alguém avivado pelo poder do Espírito Santo e fazer a diferença na sua casa, no seu bairro e na sua comunidade cristã, dando relatos de que Cristo ainda batiza, ainda faz milagres. Os dons do Espírito Santo estão sobre a igreja. A autoridade e o poder de Deus está sobre a igreja. E as portas do inferno não conseguem resistir. Tentam de todas as maneiras, quer seja atingir fisicamente, quer seja mudar a cultura, quer seja tentar envergonhar ou através de leis proibir que a igreja caminhe, mas nada para o progresso da igreja do Senhor. Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Jesus.